Pessoal, boa noite. Vamos daqui a pouquinho começar a nossa conversa aqui, a nossa live pelo Centro Espírita Maria de Nazaré, né? Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. Nosso tema, causas atuais das aflições. Um tema para lá de atual. Então daqui a pouquinho, estamos esperando aí dar às 19 horas, né? Daqui a pouquinho a gente começa. Se o pessoal ir chegando. Boa noite a todos. Arielle, Sueli Garcia, estão chegando aí, bem-vindas. Boa noite, Ezequiel. Boa noite, Vânia. Esperando o pessoal chegar aí, né? A turma tá chegando. Aí. 60 minutos, Ezequiel. Obrigado. Será que é justo sofrer, pessoal? Causas que sofremos? Quais são as outras causas que não as atuais? São 19. Vamos esperar mais um minuto? 19:01 para começar? Boa noite, André Roberto. Boa noite, Denise. Bem-vindos. Mais uma pessoa. Perguntas serão respondidas no final, tá bom, gente? A Fabiana vai estar para nós, né? A Fabiana, e depois ela faz as perguntas no final para a gente. A gente conversa juntos no final. Mas vão fazendo aí, vão perguntando que ela está anotando, né? Boa noite, Silvia. Oh, chegou mais gente. Já que a Fabiana vai anotar e repassar para a gente. Turma, 19:02. Vamos começar, gente? Vamos lá? Causas atuais das aflições. Então vamos começando, turma. Causas atuais. É justo sofrer, pessoal? Se nós tivéssemos uma conversa, uma palestra ao vivo, assim, ao vivo digo, em loco, né? Na casa espírita, a gente ia perguntar. Né? Ah, levanta, mas é justo sofrer e tal. Então a gente já vê que as pessoas acabam levantando a mão para concordar com a gente, mas às vezes você fica com uma dúvida atrás, né? Mas é justo sofrer, pô? É justo sofrer? É justo quando eu sofro? Quando eu sofro está sendo justo? É justo estar aflito, né? Quem concorda com isso? Vamos refletindo aí. Bom, Kardec classifica os mundos em 5 níveis. São os mundos primitivos, depois os mundos que nós estamos vendo agora, que são os de expiação e prova, é onde nós vivemos hoje. Pelo próprio nome, gente, nós já percebemos, mundo de expiações e provas, certo? Então é um mundo onde a gente expia, passa por alguma dificuldade, que é a expiação, ou é provado sob alguma circunstância. Deixa eu só desligar um ventilador aqui que acho que está fazendo muito ruído. Acho que vai ficar melhor o som. Então, nós temos dois tipos, né? Os problemas, ações. Quando é uma expiação é porque nós cultivamos, nós semeamos a causa daquele problema. Quando é uma provação é porque o espírito se propôs passar por uma prova para poder evoluir, passar adiante e mais depressa, mostrando, principalmente para si mesmo, que ele já é um pouco mais elevado do que que já é um pouco mais elevado, que ele pode assim avançar na sua jornada. Então essas são as provações. As que nós mesmos cultivamos, aquilo que nós mesmos semeamos. E Kardec, ele nos explica que as expiações são de duas causas: as causas atuais e as causas passadas.
Tá? Isso tem repercussões práticas para a gente, saber se o sofrimento é de uma causa atual ou de uma causa passada. Vamos ver já já como é que nós descobrimos se a causa é atual ou como se a causa é passada. É muito simples, né? Mas é importante saber se a causa é atual ou se a causa é passada, porque se a causa é atual e nós mudamos o nosso jeito de agir, mudamos o nosso comportamento, nós diminuímos o nosso sofrimento na vida presente. Porque muito do que nós sofremos hoje é consequência de erros do passado, sim. Mas a maior parte é de erros do presente. E o espírita tem aquela tendência de colocar as causas das aflições sempre no passado, né? Tudo que a gente sofre, a gente põe lá no passado. Ah, veio lá de trás. Ah, foi coisa que eu fiz lá atrás. Não, gente. A doutrina mostra para nós que a maior parte dos sofrimentos, das aflições que nós vivenciamos hoje, foram semeados, foram cultivados na vida presente. Não foi no passado, não. Tá bom? E por que algumas pessoas sofrem muito, dificuldades enormes, outros sofrem menos, aparentemente menos? Por que será, né? Que Deus é justo, e Deus é justo. Deus é o Pai de todos nós. Deus nos ama a todos por igual. Deus não tem preferidos. Por que alguns sofrem mais do que outros? Por que uns têm dificuldades maiores? Por que uns têm mais problemas e outros menos? Por que será? Né? A gente sabe que isso vem das nossas necessidades, ou seja, nós plantamos mais dor, nós colhemos um pouco mais de dor. Nós plantamos menos dor, menos problemas, nós colhemos menos problemas, certo? É aquela história, plantou feijão, vai colher feijão, não vai colher milho. Plantou capim, também não vai colher feijão, nem milho, vai colher capim. Então, quem plantou no passado mais problemas, vai colher no momento seguinte mais problemas também, consequência da sua própria semeadura. Quando essa semeadura foi numa outra vida e não deu tempo de resgatar naquela existência, ou por algum motivo não deu para resgatar naquela existência, fica para a vida seguinte. Quando dá tempo, quando aquilo é possível na vida presente, a gente resgata na vida presente. E só para fechar, a maior parte dos problemas que nós vivenciamos hoje foram semeados na vida presente, e não na vida passada, como nós espíritas temos às vezes a tendência de entender assim, né? Ah, na vida passada, uma parte. A maior parte é da vida presente. Podemos dizer que 2 terços do presente e 1/3 da vida passada. E tem também aquela carga de profissão, que aí já é outra problemática que nós comentamos no começo. Certo? Bom, gente, então Deus não põe problemas na vida da gente. Os nossos problemas não são por conta de uma escolha divina. São questões que nós mesmos cultivamos, certo? É aquela história da semeadura. Conforme nós semeamos, nós colhemos. Não tem nada a ver com uma escolha de Deus ou com uma preferência de Deus, porque Deus não tem preferidos. E às vezes a gente, no meio de uma aflição, nós começamos a nos questionar, e questionamos Deus. Por que na minha vida está assim? Por que meu pai, meu filho, a gente é meu, né? É meu pai, é meu filho, é meu patrimônio, é minha casa, é minha isso, meu aquilo, como se nos pertencesse de fato. Nós esquecemos que as coisas não nos pertencem, que as pessoas não nos pertencem, que o meu filho, na verdade, não é meu filho. Eu tenho a alegria e a felicidade de poder permitir que ele venha a essa experiência terrena, reencarne através de uma facilidade que eu como pai proporcionei, ou como mãe proporcionei. Mas ele é o espírito imortal, filho de Deus, né? Que nós temos a alegria de estar vivendo conosco. Então, quando esse espírito se vai, nós não podemos dizer, por que meu filho se foi? Ou por que minha mãe se foi? Ou por que meu pai se foi? Porque, na verdade, eles não são nossos, né? Então, nós temos que perceber que isso faz parte da experiência de todos. E não ficar questionando Deus. Por que Deus levou meu filho ou levou meu pai? Ou então colocar a culpa no outro também, né? A gente tem essa história. A culpa deu errado. A culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. A culpa é de não sei quem. A culpa é do governo, né? Tá na moda. A culpa é do governo. A culpa é desse governo. A culpa é daquele governo. A culpa é de fulano. Também a gente tem muito isso, né? E a culpa é da mãe. A culpa da mãe é clássico. A mãe sempre, né, vai, faz uma terapia, não sei o que, chega na conclusão que a culpa é da mãe.
Não é, gente. Nós é que cultivamos, nós é que semeamos e nós é que colhemos. Então vamos deixar, né, essa história de pôr a culpa em alguém. Porque como dizem, a culpa é minha, eu ponho o que eu quiser, né? É assim? Não, gente. A culpa, primeiro que não é culpa, né? A gente não deve usar o termo culpa. A responsabilidade por aquilo que foi semeado é nosso mesmo, certo? E não do próximo, né? Não do outro. Bom, gente, o que há de comum, gente, o que há de comum entre os dois tipos, as causas atuais e as causas passadas? O que há de comum nesses dois tipos de sofrimento, as causas atuais e as causas passadas? De comum é que nós é que semeamos, como nós já dissemos. Então, tanto as causas atuais quanto as causas passadas foram cultivadas por nós mesmos. O que muda? O que tem de diferente? O momento. Certo? As causas passadas, como nós dissemos, foram semeadas lá na outra vida, e as causas atuais na vida presente. Certo? E não tem uma terceira causa. Então a gente não tem uma terceira causa para as aflições. Pessoal, quando nós pensamos, né, nessas dores, nos atos que nós fizemos, nas coisas que nós cultivamos, e lembramos que essas coisas tem que ter uma causa em uma desses momentos, e não em um terceiro momento. Vamos ver como é que fala Kardec aqui. Ó. Nós separamos um trechinho do Kardec para a gente dar uma lida juntos. Aqui uma coisa pequena, do capítulo Causas Atuais das Aflições. Quantas uniões... remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de ambição? Quantos são vítimas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não ter limitado os seus desejos? Olha só o que o Kardec fala, gente. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são uma consequência natural do caráter e da conduta. Do caráter e da conduta. Então, onde é que está a causa das aflições, dos males terrenos? No caráter ou na conduta daqueles que o sofrem. Então, o sofrimento está no caráter ou na conduta de quem o sofre. Eu vou ter que ligar de novo o ventilador, pessoal. O dia está quente, viu? Está bem quente mesmo. Se fizer um barulhinho aí, vocês me desculpam, viu? Então, remontando a fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Por sua própria culpa. Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Basicamente, o Kardec ele condensou, né, a palestra nossa nesse trecho aqui. Esse trecho está em Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, item 4. Depois dê uma lida que vale super a pena. Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5, item 4. Bom, pessoal, e esse capítulo ele nos dá é um capítulo curtinho, né? Um capítulo minúsculo que nos dá praticamente todo o conteúdo da questão das causas atuais das aflições. Bom, exemplos, pessoal. Vamos ver alguns exemplos. Uniões infelizes. Casamentos difíceis. Casamentos difíceis. As uniões difíceis. Como é que nós vamos lidar com essas questões das uniões difíceis? A culpa é da vida passada. Um casamento difícil vem de uma vida passada, sim. Mas muitas vezes um casamento vem da vida presente mesmo. Tá? Lemos uma vez numa obra espírita uma citação bem interessante. O indivíduo veio para fazer uma determinada união com uma determinada pessoa. No entanto, o sujeito acostumado com as baladas, com as noitadas, escolheu o caminho da balada, da noitada, da baguncinha e tal. Nesse contexto, acabou conhecendo uma pessoa
e com essa pessoa ele acabou tendo uma união sexual, dessa uma criança, acabou vindo um filho, e esse indivíduo, ele tinha ele a criança, resolveu se casar com essa mulher, casou com essa senhora, foi conduzindo aquela criança ali. Acontece que esse casamento não era o casamento programado para ele. O programado para ele era um outro casamento com outra pessoa. Só que nessa vida de balada, de confusão, ele acabou antecipando o casamento e casando-se com a pessoa que não estava na sua programação. Esse casamento que gerou essa união, que gerou essa criança, trouxe para a vida dele um espírito que não estava na programação dele também. Esse espírito é uma pendência da mulher, daquela senhora com a qual ele muito baixa hierarquia, que na verdade é uma questão que é da esposa e não dele. Como ele acabou antecipando a união com ela, esse filho ela ia ter com outra pessoa e ele ia se casar com uma outra pessoa. Eles acabaram, por escolha deles, se unindo, tendo essa criança. Esse espírito reencarnou como prova da mãe e acabou virando uma tremenda prova para ele também. É um espírito de muito baixa hierarquia e esse espírito acabou trazendo grande sofrimento para a vida dela e para a vida dele. E esse indivíduo acabou não cumprindo a sua programação, a pessoa que havia sido determinado de casar. Então, nem todas as uniões infelizes, nem todos os casamentos difíceis provêm de outra vida. A escolha provém de outra vida. Muitas vezes nós mudamos a direção para uma escolha inadvertida, uma escolha errada que nós fazemos. Disputas, pessoal. Quantas disputas funestas, quantas disputas inadequadas, causas aí como é que se diz? Quando a pessoa, causas de heranças. Para ilustrar, uma pessoa recentemente, a pessoa num quadro de depressão muito grande, porque numa briga familiar, ela acabou, por uma questão de herança, uma pessoa que tinha uma terra lá em Minas, os irmãos acabaram dando um jeito de ficar com a terra toda dela e passando a perna dela após o falecimento dos pais. Essa pessoa teve que procurar um advogado, entrar com ações, teve várias brigas familiares. Aí nós vamos dizer que essas contendas familiares faziam parte da programação deles? Claro que não. Essas disputas foram semeadas pela ganância de alguns membros da família. E é uma questão que poderia ter sido facilmente evitada. Fazendo o quê? Seguindo a lei. O que é que diz a lei? Tanto tem tantos filhos, então o patrimônio é de tanto, divide por igual, etc. Então, é só seguir a lei. A lei é clara, a lei é justa, a própria lei humana. Seguir a lei e pronto. Como isso não foi seguido, acabou gerando uma contenda, uma disputa muito grave e com dissabor e consequência para todos, né? Doenças. Ah, mas a doença vem de outra vida, isso aqui. Muitas vezes vem realmente de outra vida. Mas quantas doenças, né, quantos aleijões, quantas complicações de saúde não são semeadas na vida presente? Por exemplo, o indivíduo, ele vem com um problema pulmonar, às vezes já vem com um órgão mais fraco lá no pulmão, e ainda por cima fuma. Ele ia adoecer, vamos supor, lá com 60 anos, ele pode antecipar esse problema para os 30, por conta do cigarro. Ou talvez nem fosse adoecer dos pulmões e acaba desencadeando um problema pulmonar porque optou pelo uso do cigarro. E assim com a bebida, e assim com o excesso de alimento, e assim com o mau uso do sexo. Às vezes o indivíduo coloca uma doença na vida dele que ele não precisava. Ele adquire uma doença complicada que ele não tinha que ter, pelo mau uso do sexo, da alimentação, pelo uso das drogas, que nunca fazem parte da programação de ninguém, nunca é uma prova para ninguém. O indivíduo que se coloca essa prova e vira uma prova difícil, porque uma vez que ele o caminho das drogas, ele vai ter que passar por uma jornada bem complicada, que ele não tinha que passar, certo? Ele não tinha que usar aquilo, ele escolheu usar aquilo, e se torna uma causa atual de aflição, certo? Filhos são um capítulo à parte, inclusive, né? Porque se nós não educamos bem os filhos, teremos pessoas difíceis no nosso caminho mais para frente, sem dúvida. No entanto, a questão dos filhos envolve a moral, a ética daqueles espíritos também. Se nós educarmos bem, nós vamos ter mais facilidade em ter bons filhos. No entanto, às vezes os pais são muito bons pais, muito dedicados, fazem uma criação perfeita, maravilhosa e têm filhos ruins. Nesse caso também é necessário, então, pesar as coisas, certo? Perceber que aqueles filhos difíceis são espíritos complicados,
né? São espíritos difíceis de lidar, espíritos complicados, mas que os pais tenham feito direito, eles são difíceis. Às vezes tem também o contrário, pais filhos e que têm filhos maravilhosos. Por quê? Porque são espíritos já elevados, espíritos de alta hierarquia, que mesmo com a falta da atenção, do carinho, da educação adequada, dão pessoas de valor. Mas pegando na média de todos nós, vamos considerar que a maior parte de nós precisa dar uma boa educação para ter filhos medianamente bem educados, certo? Então isso é a média. Se nós não educamos adequadamente, vamos colher as consequências nesta vida e muitas vezes e com muita frequência em outra vida também. Então, aí, se nós temos filhos que são desatentos, que são descuidados, são do caminho errado. Então, questão de filhos tem que ser pesada pelos dois lados, né? Dificuldades no trabalho, gente. Ah, mas o trabalho é uma prova, conviver com aquela pessoa é uma provação, é muito difícil aquela situação no que eu tenho que encarregar no meu trabalho, é um ambiente de provas constantes. Os trabalhos, os locais de trabalho são ambientes de prova para a maior parte de nós, mas nós agravamos com frequência essas situações no ambiente de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes falta um coleguismo da nossa parte, falta um sorriso, falta um bom dia, certo? A gente chega no trabalho e não cumprimenta ninguém, faz aquela pose de durão, de difícil, certo? Ou com o nosso chefe, com o nosso supervisor, com o nosso patrão, somos desatentos, somos mal educados, e aí acabamos tendo um ambiente de trabalho difícil, certo? Ou então, no momento em que a empresa vai ter uma demissão, quem que eles vão demitir? O indivíduo que tem o corpo mole, o indivíduo que não é colega com seus colegas, que não é um indivíduo pronto a assumir as suas funções corretamente, ou de assumir mais funções. E aí ele vai dizer, mas eu estou sempre desempregado. O emprego me foge, eu arrumo e perco o emprego. Essa é uma prova que vem de outras vidas. Pode ser sim. E pode ser que nós estejamos complicando essa prova com a nossa conduta no nosso ambiente de trabalho. Será que nós somos solícitos? Nós temos sempre que alguém venha nos dar aquilo na mão, olha, resolva isso aqui, faça isso. Ou nós vamos atrás, demonstramos o trabalho e vamos resolver aquilo lá, sem esperar que alguém venha nos cobrar o tempo todo. Somos colegas, sorrimos, bom dia, cumprimentamos todo mundo, somos atentos à necessidade do nosso colega de trabalho. Se nós fazemos tudo isso, e mesmo assim somos demitidos, tudo bem, é uma prova sim, é momento também do país, é uma prova coletiva. Mas se nós não estamos agindo adequadamente, vamos repensar a nossa postura. Vamos ver se não é o caso da gente mudar isso aí, porque aí nós vamos evitar essas causas atuais das aflições, certo? As perdas financeiras. Outra coisa que a gente ouve muito no meio espírita, o indivíduo, se tiver que ficar com aquela riqueza, ele vai ficar, e se tiver que perder, vai perder mesmo. Às vezes vem uma herança e o indivíduo perde a herança. Não é isso, certo? Isso vem muitas vezes da má administração do patrimônio herdado, da desatenção com aquele patrimônio, certo? Da desatenção em pagar as taxas públicas que precisam ser pagas, daqui a pouco o indivíduo vai para uma penhora, uma dívida ativa, perde seu patrimônio, certo? Do mau uso do recurso da empresa, tirar mais do que dá, tem um momento de tirar mais, tem um momento de tirar menos, tem um momento de colocar na empresa, e às vezes o indivíduo só quer tirar, é má gestão, e aí vai dizer que o problema é da vida passada, o problema foi, não é, nem sempre é, gente, tá? Então vamos analisar friamente a questão que nós estamos vivendo, como se nós estivéssemos do lado de fora dela, como se não fosse nosso problema. Vamos analisar externamente e vamos ver se aquele problema poderia ter sido evitado na vida presente ou não, certo? Vamos ver aqui um outro textinho de Kardec, bem interessante, que ilustra isso que nós estamos falando. Também é do capítulo 5, do item 4. É um trecho bem pequeno. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Veja só, o homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecê-lo,
acha mais simples e a verdade, acusar a sorte, quer dizer, eu sou um cara azarado, estrela, acusar a providência, né? Aquilo que nós falamos, é colocar a culpa em Deus, como se Deus tivesse preferidos e Deus não tem preferidos, a falta de oportunidade, todos têm oportunidade, só eu que não, eu estou indo atrás das oportunidades, eu estou me fazendo merecedor delas, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria, é a sua própria falta de cuidado, a própria falta de atenção, essa é que é a má estrela, né? Então Kardec deixa isso bem claro para nós, a má estrela somos nós mesmos que cultivamos, que colocamos no nosso caminho, né? Bom, gente, os sofrimentos, então eles são uma advertência de que nós andamos mal, de que nós fizemos alguma coisa errada. Ele serve para nos acordar. Vamos imaginar aquele despertador no meio da madrugada lá, que a gente tem que acordar, vamos supor que a gente tem que chegar no trabalho em São Paulo às 6h30 da manhã. Então nós vamos ter que acordar às 5. Às 5 é tarde, hein? Vai perder a hora. Vamos acordar às 4h30. Essa meia não, a gente coloca lá o despertador. O sofrimento é isso. O sofrimento é um despertador. Ele serve para nos acordar, para que a gente mude o nosso rumo da vida. E uma vez acordado, gente, uma vez que nós acordamos, podemos desligar o despertador. Então isso tem um caráter prático. Do mesmo jeito que quando nós acordamos de manhã, nós temos que desligar o despertador, vamos deixar o despertador tocando o dia todo, né? Acordou, está na hora de ir para o trabalho, já levantou, saiu da cama, desliga o despertador. Assim são os sofrimentos, que funcionam como despertador para nós. Acordamos, vamos nos desligar desses sofrimentos. Vamos nos desligar da culpa. Vamos desligar daquilo, certo? Vamos deixar aquilo para trás para a gente poder produzir. Do mesmo jeito que com o despertador, a gente não vai conseguir produzir com ele tocando na nossa cabeça o tempo todo. Tocou, desligou, assim é o sofrimento. Acordamos, percebemos que erramos, detectamos a causa. Vamos desligar aquilo, certo? Vamos nos desligar daquilo e vamos tocar para frente. Vamos levar a vida para frente. Vamos deixar aquilo tocando nos perturbando o tempo todo, né? Certo? E como é que nós vamos saber se o sofrimento, pessoal, tem a sua causa na vida presente ou numa vida passada? Porque nós falamos das causas e do caráter prático que isso tem. Porque se nós detectamos o problema hoje, conseguimos resolver hoje, vamos sofrer menos a partir de agora. Aquele problema que tem a sua causa na vida passada, nós vamos ter que passar por ele com mais resignação também, com aceitação. Então é importante saber diferenciar uma coisa da outra. Como é que nós vamos fazer para diferenciar um problema do outro? Da vida presente e do passado. Como é que nós fazemos, gente? Os problemas de causa da vida presente são aqueles que nós conseguimos ter evitado. Por exemplo, são aqueles preveníveis com zelo, com cuidado, são aquelas doenças que nós poderíamos ter evitado. Então o indivíduo é sedentário, comilão e sedentário, vamos imaginar, quase nenhum de nós, né? Nós todos quase, né? Comilão e sedentário. E aí começa a desenvolver determinado problema de saúde. Começa a ficar obeso, começa a ter um aumento na sua glicemia, no seu colesterol. Aí o indivíduo vai falar assim, isso está na causa passada, opa, mas eu estou comendo direito, eu me exercito, eu acordo cedo, faço todas as minhas tarefas, ou eu acordo tarde, como pra caramba, sou sedentário. Então, detectei o problema, opa, é da vida presente ou é da vida passada? Eu estou fumando, estou tendo problema pulmonar, é da vida presente ou é da vida passada? É da vida presente? Então eu vou tirar isso, vou evitar o problema. Então, consegui detectar, esse é um problema da vida presente. Agora, eu não sou sedentário, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo, eu não sou comilão, eu estou com meu peso normal, eu estou muito bem, assim, tomando todos os cuidados, faço minha atividade física direitinho, bonitinho, todo dia, e, no entanto, estou diabético. Puxa vida, fui lá, fiz um exame no posto, deu uma glicemia aumentada, descobri que sou diabético, apesar de eu ser um cara cuidadoso. E aí, gente? Se eu estou diabético com tudo isso, essa doença tem a sua causa numa vida passada. Ah, mas tem a genética e tal. Tudo bem, gente. A genética de uma doença não quer dizer ter a doença. Aliás, nós temos genética
sei lá, dezenas de doenças. E graças a Deus não temos, a vida seria insustentável se tivéssemos tudo isso de doença. Então, ter a genética não quer dizer ter a doença. A genética vai ser despertada para aquelas doenças pelas quais nós temos que passar. Então, se nós temos que passar pela prova do diabetes, vamos supor, mesmo sendo pessoas zelosas com a saúde, mesmo sendo cuidadosos, desenvolvemos o diabetes, aí sim a causa está numa vida passada. Devemos continuar tomando os cuidados necessários, mas devemos também, nesse caso, ter um item a mais, que é a paciência, a resignação, a aceitação, o entendimento de que esse problema vem de uma outra vida e que assim nós vamos ter que aceitá-lo de forma resignada, para poder passar por ele e passar por essa experiência. Essa sim é uma experiência que vem de uma outra encarnação. Mas se nós não somos cuidadosos, estamos passando por um problema de saúde, vamos tratar de cuidar agora, para não levar esse resgate para uma outra existência. As doenças congênitas, o indivíduo nasce com um problema congênito, nasce com uma determinada deficiência mental ou física, já nasceu assim, certo? Se ele já nasceu assim, não provocou aqui, certo? Então, a causa é de vida passada. Resta o que? Aceitação por parte da pessoa, aceitação por parte da família, que vai ser solicitada a ajudar aquela pessoa a passar por aquela prova. Por exemplo, vamos supor aí, se mencionamos a doença mental, a família vai ser solicitada. Agora, se o indivíduo gozava de uma boa saúde mental, começou a beber ou usar drogas e a partir daí desencadeou um transtorno mental, esse transtorno mental pode ter sido causado por um erro de conduta da vida presente. Vamos ver umas outras coisas, gente. Temperamento é muito comum de falar, eu sou bilioso. O que é o cara bilioso? Aquele cara brigão. É aquele sujeito pavio curto, o famoso pavio curto. Ele tenta justificar que ele é assim por conta do corpo dele, porque ele é bilioso. Gente, não funciona desse jeito. Certo? Não funciona desse jeito. Eu já trouxe esse caráter, essa personalidade, eu sou assim. Eu sou desse jeito, eu sou bravo, sou brigão. Não, o espírito é que escolhe, certo? O temperamento é do espírito, não é do corpo, não. Não é o corpo que é bilioso, é o corpo que é pavio curto, é o espírito que é assim. E ele precisa se educar, quer dizer, se eu detecto que eu sou assim, eu já percebo que eu sou assim, opa, calma lá. Deixa eu colocar aqui um filtro nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Deixa eu filtrar isso aqui, sabendo que eu tenho essa predisposição que é do espírito, não é do corpo. Não vamos colocar a culpa no corpo, não é aquela história de colocar a culpa nos outros. O corpo é só um instrumento, para a gente não ficar justificando aquilo que não é justificável. Certo? Então, o temperamento é uma coisa que nós precisamos mudar. Os vícios, como mencionamos, os pensamentos. Olha só, gente, quantas obsessões os mentores, eles deixam isso muito claro, a doutrina espírita é muito farta em informações a esse respeito. Quantas obsessões não vêm dos nossos pensamentos inadequados? Pensamentos os mais diversos possíveis, que abrem portas, que atraem os nossos irmãozinhos inferiores, que abrem as portas para ele. Quando nós pensamos em coisas erradas, pensamentos de raiva, de luxúria, de inveja, nós baixamos o nosso padrão vibratório e nós abrimos as portas para a obsessão e para a aproximação de entidades malfazejas. E aí nós vamos lá no centro, tomamos passe, passamos pela desobsessão, nos livramos daqueles problemas, aqueles irmãozinhos são conduzidos para o plano espiritual, e aí estamos resolvidos? Não, aí se a gente não continuar, se nós não mudarmos a nossa postura de pensamentos, nós vamos atrair tudo de novo. Saiu da casa espírita, é necessário mudar esse fluxo de pensamento, né? Falta de cautela. Conhecemos um sujeito um indivíduo que ele se dizia assim, muito machão, né, no entendimento dele. E ele subia no telhado da empresa para dar manutenções ali, tinha que subir lá periodicamente para fazer determinadas manutenções. Só que ele falava, eu não uso equipamento de proteção, não uso meu cinto, nada, não uso nada. Eu vou lá, resolvo e acabou, e não tem medo de altura. Ele queria mostrar que ele não tinha medo de altura. Então ele não ia com os equipamentos de proteção. Olha só, gente, que coisa absurda.
Quer dizer, se esse indivíduo cai dali de cima, a culpa é de quem? Da empresa? É do governo? É uma expiação? Vem de vida passada? Não. Ele pode ter uma morte súbita, uma morte precoce, chegar mais cedo no plano espiritual como um suicida involuntário, certo? E aí não vai ter bandinha de música esperando. Vai lógica, física e vai atribuir a vida passada também, não é. É da vida futura. Tinha que ter usado o equipamento. O equipamento existe para ser usado. Então esse indivíduo, eu falava, olha, não faça assim, você está... Não, que tem nada a ver. Outra coisa, guiar alcoolizado, aí provoca um acidente, mata alguém, estava na vez daquela pessoa? Talvez, mas não precisava ter sido eu o causador daquele acidente. Ou eu me mutilo, me leso, talvez eu não fosse ter aquela lesão. Provoquei, vou ter que conviver com aquilo, vou lesar meu perispírito, talvez eu traga uma sequela para uma outra encarnação ainda sobra para depois. Por quê? Porque decidi conscientemente beber e guiar, por exemplo. Certo? Falta de atenção no trabalho, falta de zelo, e aí o indivíduo acaba sendo demitido. Vai gerar ali um pontinho negativo para aquele indivíduo. Não, é de escolher quem vai ser o cara que não colabora, né? E aí a gente não pode colocar a culpa na vida passada. Falar, estou sempre desempregado. Calma, mas está se conduzindo bem? Eu presto concurso e não passo. Nunca passo nos concursos, mas está estudando? Eu não passo no vestibular. Eu vou mal nas provas. Mas senta e estuda? Pessoal, a gente leva 1h30 para a nossa cabeça começar a funcionar dentro daquilo que nós estamos propondo a estudar. Para a nossa mente, nosso pensamento conseguir se focar. Aí o indivíduo chega em 15, 20 minutos de estudo, de leitura, e acha que já está pronto para um concurso, para uma prova. Não é assim, né, gente? Então, veja lá os povos orientais, japoneses, chineses. O indivíduo estuda lá cerca de 15 horas por dia, 14 horas por dia, 12. Os que estudam pouco estudam 12 horas por dia. Aí aqui a gente quer estudar 2, 3 e acha que já está pronto para o concurso, e aí não passa no concurso, e a culpa é de quem? A minha é mais estrela, eu não vim aqui mesmo para ter um bom emprego, não. Eu sempre tenho que fazer um serviço mais difícil, que eu não gosto. Porque eu peço concurso e não passo. Por quê? Está estudando? Está se dedicando? Mas o vizinho passa, ainda fica agorando o vizinho. Mas não estamos acompanhando o vizinho? Será que o vizinho estuda 2 horas por dia só para prestar um concurso? Ou ele se dedica o dia todo? Ele senta ali, firma seu pensamento, sua concentração e vai fazer aquilo. Então, é causa de vida passada? Ou é falta da gente sentar e fazer a nossa parte mesmo, né? Falta de no trabalho, gente. É um indivíduo que nunca está bem, nem consigo, nem com os outros. Mesmo que o outro não descubra, mesmo que o outro não as vibrações de mentira chegam no outro. Aquelas vibrações contaminam o outro. De alguma forma, prejudicam o ambiente nosso, prejudicam o nosso casamento, o nosso relacionamento. Que acha assim, eu vou pegar esse negocinho aqui da minha empresa, não tem problema não, ninguém está vendo, posso levar para casa aqui, né, esse dinheirinho do caixa aqui, tem tanto dinheiro no caixa, o patrão não está vendo, vou levar. O que tem? Vou pegar essa ferramenta aqui, vou pôr no bolso, ninguém está percebendo, ou então não vou pagar o direito do meu funcionário, eu não vou... Quer dizer, todas essas coisas, gente, nada disso passa desapercebido, certo? A lei de causa e efeito é uma lei, se tem algo implacável, vamos dizer assim, é a lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Então tem nada que passe desapercebido, certo? Seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, seja na nossa conduta na rua, no trânsito, e tudo isso vai ter consequências. E a maior parte dessas consequências voltam para a vida presente. Lembra que nós falamos mais ou menos 2/3 dos problemas que nós vivemos na nossa vida hoje não são de vidas passadas, são da vida presente mesmo. E às vezes coisas que parecem pequenas e que são recorrentes, condutas erradas recorrentes no trânsito, por exemplo, condutas erradas recorrentes no casamento, condutas erradas recorrentes no trabalho, geram padrões
de funcionamento que vão ter consequências longas. Vai vir uma correção. Vai vir uma correção. E normalmente é na vida presente. Tá? E não tem nada a ver com a vida passada. Certo? Esses padrões errados criam necessidade de correção, que a vida coloca no nosso caminho. Certo? Então, quando nós percebemos isso, vamos acertar isso, gente. Vamos acertar para a gente evitar de ter que colher essa consequência. Certo? Suicídio é um outro problema também. Ninguém vem na vida para se suicidar. E suicídio não faz parte de prova nem de expiação de ninguém. Seja o suicídio voluntário ou involuntário, direto ou indireto. Certo? Ninguém vem aqui para fumar e morrer 30 anos mais cedo com câncer de pulmão, por exemplo. Ninguém vem aqui para cometer um suicídio direto, pular de um determinado local, fazer alguma coisa assim. Esse tipo de conduta sempre vai ter consequências, certo? O suicídio, quer dizer, o indivíduo vai começar a colher de imediato, assim que ele chega no plano espiritual, por uma situação bem mais complexa do que a que ele tinha já aqui enquanto encarnado. Quer dizer, se estava difícil aqui enquanto encarnado, chegando do outro lado vai ficar mais complicado, um pouco mais difícil, bem mais difícil na verdade. É uma causa imediata já, porque ele começa a colher já, só que não enquanto encarnado, e sim enquanto desencarnado. Quando ele reencarnar, aí sim vai ser uma causa de vida passada, né? Porque ele vai voltar com sequelas, com complicações e tal. Então o suicídio é um problema que a gente nunca vem para passar por ele, é sempre uma escolha do espírito naquele momento. Orgulho, egoísmo, arrogância, violência, impaciência, ciúmes, certo? Quem é que aguenta, gente, um indivíduo assim, orgulhoso, arrogante, que é aquele cara que se acha, né? O famoso se acha, violento, brigão, tá sempre brigando. Esse cara é brigão, perde o emprego, perde a esposa, perde os amigos, certo? Arrogante, ele acha que ele está fazendo sucesso, quando na verdade as pessoas estão falando chato, né? O egoísta. Então, essas pessoas afastam os outros. E aí o sujeito vai pensar assim, ai, por que será que ninguém gosta de mim? Mas já pensou? Se tá dentro de um padrão desses, orgulhoso, egoísta, arrogante, violento, impaciente, ciumento, certo? Ele vai ser rotulado de chato. E as pessoas se afastam. Ah, é um karma de vida passada, a solidão. Às vezes é de vida passada mesmo. Mas com muita frequência, pessoal, é alguma dessas coisas aí, viu? É algum erro desses de conduta social que afasta as pessoas de nós. E aí não vamos ficar achando que nós estamos sozinhos porque é de vida passada. É porque às vezes nós somos chatos e os outros escapam. Ou do namorado, ou do namorado ciumento, ou do marido violento, ou do amigo orgulhoso, arrogante. Ninguém. Então as pessoas vão se... Opa, desculpa aí, hoje eu estou atrasado, não vai dar para... Vamos marcar para outro dia, sabe aquela história? Todo mundo sempre tem outro compromisso. Vai ver, é a nossa postura, né? Então vamos começar a filtrar isso aí também, vamos perceber, vamos colocar o nosso simancol aí para perceber se não é isso que está afastando as pessoas de nós. Porque a maior parte dos nossos sofrimentos, gente, como nós já falamos várias vezes, vem da vida atual, mais ou menos 2/3, não é de outra vida não. Então quando nós estamos vivenciando um problema, primeiro vamos procurar a causa na vida presente. Porque tem 2 vezes mais chance da causa do problema estar na vida presente, seja ele qual for, exceto aqueles problemas de nascença, aqueles inevitáveis, como nós já mencionamos há pouco, como uma coisa da outra. E aí procurando a causa, encontrando a causa, tentar corrigir essa causa, para que a gente sofra menos. É um ato de inteligência, né? E normalmente tem a ver com o nosso caráter, acertando o nosso caráter, a falha moral que está levando aquele problema, nós vamos deixar de colher as consequências dele, certo? Então, quanto sofrimento que nós trazemos, o orgulho, a violência, o egoísmo, o oportunismo, certo? Apear o próximo, quem acha que vai roubar do próximo, o dono que engana na bomba, o dono do outro comércio que engana na bomba, o empregado que engana o patrão, nada disso fica impune, gente. Nada disso fica impune, certo? No Velho Testamento até tem uma frase, diz: 1000 olhos
nos espreitam. Nós somos observados o tempo todo. Isso fica marcado, gente. E a vida nos traz de volta. Então, quantas vezes nós estamos carregando para dentro da nossa vida problemas que poderiam ter sido evitados ou que são evitáveis desde que nós o orgulho, o egoísmo, aquela, ninguém está vendo. Esquece isso. Sempre tem provas, gente. Sempre tem testemunhas, tá? Mil olhos nos espreitam, certo? Quando nós quebramos as regras, que regras? Estamos aqui falando das regras divinas, as regras do Pai. Quando nós quebramos as regras divinas, nós plantamos, nós vamos colher. São as escolhas equivocadas, certo? Tudo na vida são escolhas, são decisões. E às vezes uma escolha equivocada, uma escolha aparentemente rápida, pode ter consequências que vão ser colhidas durante séculos. Vamos deixar muito para outra ainda. Então nós temos que ter bom senso o tempo todo. E não deixar aquela escolha errada aflorar. Certo? Esquece aquela ideia de, eu sou bilioso. Nada disso. Isso é uma escolha do Espírito, que quem escolhe é o Espírito. Primeiro o Espírito deseja, escolhe, deseja. Depois ele pensa, depois ele executa, né? Então quando nós fazemos algo errado, surgiu lá no nosso desejo. O desejo vem do Espírito. Depois ele pensa, depois ele executa, fala ou faz algo, né? Então são escolhas equivocadas que têm consequências que vão ser colhidas. E não, a lei de causa e efeito, gente, não adianta, a gente não escapa dela, né? Então não adianta colocar a culpa no próximo, né? A culpa, a responsabilidade é de cada um. Mesmo quando o outro acaba sendo um instrumento de uma corrigenda que nós precisamos passar. Ele foi o instrumento, mas quem abriu a brecha para que aquela corrigenda é ela mesmo, certo? Por isso que o Espiritismo, gente, propõe uma solução para isso. Essa solução que é uma renovação moral, uma transformação de caráter, como vacina para resolver isso, certo? A absorção de valores espirituais que mudem, que pacifiquem, que higienizem, que tranquilizem o nosso coração, que nos dê sabedoria para tomarmos condutas corretas, para viver bem. Essa mudança de conduta, de postura e tal, isso tem um nome, né, na doutrina. Se chama reforma íntima. Reforma íntima. A reforma íntima é um processo que nós temos que dar um início nele. Precisamos começar esse processo. Mas a gente não vai conseguir terminar em uma encarnação. Isso é um processo que tem que ser começado para ir como projeto das muitas encarnações. Mas é algo que nós precisamos ter como meta, executar na nossa vida. Santo Agostinho dizia o seguinte: à noite, ao nos deitarmos, deveríamos fazer um balanço de como foi o nosso dia, dos problemas que nós tivemos. Com que objetivo? Sofrer? Não. Com o objetivo de não cometer de novo no outro dia. Quantos de nós faz isso que Santo Agostinho indicava? Quantos de nós faz esse balanço? Ao colocar a cabeça no travesseiro, eu me incluo também, todos nós. Será que nós colocamos a nossa cabeça no nosso travesseiro à noite e pensamos: o que eu poderia ter feito de melhor hoje? Onde eu errei hoje? Onde eu escorreguei hoje? Para que no outro dia eu possa evitar de fazer de novo. Isso é um exercício, né, da reforma íntima. Isso é exercício da reforma íntima. Agora, nós vamos ficar perfeitinho nessa encarnação? Não. Certo? Nós estamos começando a nossa reforma íntima, vamos pegar firme, vamos fazer esse exercício que Santo Agostinho indicava, preconizava, trazer isso para a nossa realidade, para a gente poder nos tornar melhores e sofrer menos. Quando nós começamos a detectar esses problemas e corrigir, nós evitamos muitos problemas e muitos sofrimentos. Certo? Isso é sabedoria, isso é bom senso, isso é uso da doutrina a nosso favor. Economizar a dor, pegar o caminho mais rápido para a felicidade, certo? E se tem algo que pode nos ajudar nisso, é o trabalho pelo próximo. Trabalhar pelo próximo, fazer caridade,
É como colocar dinheiro na caderneta de poupança. Certo? Nós temos lá um débito, uma pendência espiritual, uma pendência moral para ser corrigida. É como ter uma dívida. Então eu tenho uma dívida financeira. Quando eu for resgatar aquela dívida, se eu tiver uma poupança, eu vou conseguir amenizar aquela dívida. Então eu estou devendo lá 100, mas eu consegui fazer uma poupança de 50, pô, que beleza, eu vou pagar 50, vai ter um resgate? Vai, porque a lei de causa e efeito está ali, mas eu tenho as atenuantes, são as atenuantes. E quem é que dá as atenuantes para nós? Nós mesmos. Como? Fazendo bem, trabalhando pelo próximo. O trabalho pelo próximo, a caridade, é a nossa caderneta de poupança espiritual. Então vamos fazer essa poupancinha espiritual para reduzirmos as nossas aflições. Porque todos nós temos grandes resgates, amigos. Todos nós temos. Nós vivemos nesse mundo de expiações e provas. Então, quando nós estamos fazendo bem, temos que fazer o bem pelo bem. Mas nós sabemos que nós estamos fazendo essa poupancinha, certo? O Chico Xavier, ele dava um exemplo. Ele dizia que quando ele não estava bem, ele ia visitar a cadeia lá da cidade dele. E ele levava sabonete, ele levava pasta de dente, levava desodorante, enfim, levava algum alimento para os presos. E ele dizia o seguinte: todos esses que estão aqui têm muitos desafetos, mas têm muitos afetos. Quantos desses presos aqui não tem uma mãezinha que já desencarnou, um paizinho que já desencarnou, amigos? Se não tem um pai, uma mãe, um amigo dessa encarnação, tem de outra. E que está ali aflito porque aquele seu ente querido errou bem. Mas quem de nós não errou? Quem de nós não errou? Então, ele ia lá, que aquelas entidades que estimavam, aquelas entidades boas, que tinham uma afeição por aqueles presos, iam voltar essa afeição para ele também. E às vezes aquele problema que ele tinha, que estava difícil dele resolver, acabava se resolvendo. Se resolvendo como passe de mágica? Não, é a caderneta de poupança espiritual. Ele investiu no bem, certo? Ele fez o bem e ele acabou colhendo. Aqueles amigos daqueles presos iam lá, ajudavam ele indiretamente, faziam bem por ele também. Certo? Então ele fazia o bem, ele colhia o bem. É uma lei, a lei de causa e efeito, né? E nós não devemos fazer pensando nisso. Ah, vou fazer, colher. Não, isso aí a gente até diminui o nosso merecimento. Fazer o bem pelo bem, mas sabendo que essa lei existe, essa lei de causa e efeito existe, e que ela vem a nosso favor quando nós fazemos o bem, e vem nos cobrar também quando fazemos o mal. Mas às vezes eu fico na dúvida, eu não sei se eu devo fazer tal coisa ou se eu não devo fazer tal coisa. Se eu posso ir a tal lugar ou se eu não posso ir a tal lugar. Se eu devo agir assim ou se eu devo agir assado. Ah, será que eu vou nessa balada? Será que eu uso esse negócio aqui que está todo mundo usando? Será que eu vou assistir esse programa aqui que está todo mundo assistindo? Será que eu tenho essa conduta aqui, vou fazer tal coisa para tal pessoa? Gente, qual é o maior modelo que nós temos aqui? Qual é o maior modelo que nós temos na Terra? O que já pisou aqui na Terra, melhor dizendo. Todo mundo sabe, né? Jesus. Jesus, o nosso mestre amado Jesus. Então, quando nós tivermos uma dúvida, se nós devemos ir a tal lugar, vamos pensar assim: Jesus iria naquele lugar? Ah, eu vou naquela balada da pesada. Da pesada já pega mal, né? Jesus iria naquela balada da pesada? Ah, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer coisa para a pessoa. Se a resposta for não, não faça, não vá, não use, não siga por esse caminho. Se a resposta for sim, vá tranquilo. Vá tranquilo. É que Jesus é um parâmetro alto, né? Estamos pondo a régua lá em cima. Porque Jesus é o mestre. Mas vamos pensar no Chico, vamos pensar na irmã Dulce. Vamos pensar no Divaldo Franco. Será que o Chico Xavier, será que o Divaldo iam nesse lugar aqui comigo? Se eu convidasse, ô Chico,
Vamos entrar nesse lugar aqui. Ô Chico, vamos fazer isso aqui, será que ele faria comigo? Pessoal, se a resposta for não, melhor não fazer, viu? Tá? Isso é uma forma da gente escolher, né? Os mártires do cristianismo, no início do cristianismo, eles eram tão certos do que eles tinham que fazer, que até no momento, quando eles eram condenados à morte, por serem cristãos, legítimos cristãos, quando eles iam para os circos dos romanos, ser jogados para os leões, lá para as férias, eles iam sorrindo. Por quê? Porque a confiança deles era tal na imortalidade, nas palavras de Jesus, que eles não temiam aquilo. Eles iam sorrindo e cantando hinos de louvor a Deus, para ser servidos às férias dos circos dos romanos. Tal era a fé deles, a certeza, a confiança deles. E às vezes, se por algum motivo eles eram soltos, algum deles era solto, acabava não sendo colocado ali, ele ainda se perguntava a Deus, por que o meu sacrifício não foi aceito, meu Deus? Tal é a sua fé. Ele, por que meu sacrifício não foi aceito? Só o do outro que foi aceito? Olha só, gente, como é que eram esses mártires, esses primeiros cristãos. Tal é o tamanho da fé que eles tinham. E nós ainda ficamos aqui, será que eu vou puxar o tapete da vida passada? Você puxando o tapete do colega na empresa, certo? Traindo a esposa, traindo o marido, roubando o patrão, roubando o empregado, prejudicando a sociedade. E aí a causa está na vida passada? Não está. Por isso que 2/3 dos problemas atuais das nossas vidas estão na vida presente. Porque nós insistimos em fazer errado. Certo? Os alcoólicos têm uma coisa que é assim, só por hoje. Eles fazem isso em relação à bebida. Então, se ele não vai beber, se ele não quer beber mais, ele fala assim, olha, só por hoje eu não vou colocar essa bebida na minha boca. Mas ele tem o desejo ainda de beber. Vamos trazer para algum defeito que nós temos ainda. Eu tenho ainda uma determinada predisposição em errar em tal coisa. Eu tenho uma predisposição ainda em ser violento no trânsito. Mas só por hoje eu não vou ser. Aí alguém vai perguntar assim, mas o que adianta só por hoje? Amanhã eu posso ser então? Não, amanhã a gente vai levar o mesmo pensamento. Só por hoje eu não vou ser violento. No terceiro dia, só por hoje eu não vou ser violento. Assim, nós temos uma vida fazendo certo. Mas e qual o objetivo de fazer isso? Eu não aumento a minha conta, errando mais. E outra, enquanto eu passo uma vida não errando, eu tenho uma vida de oportunidade para começar a aprender a fazer o certo. É assim que faz. Então, se eu sei que é um defeito grave e que eu tenho dificuldade em enfrentar aquilo, só por hoje eu não vou fazer. Só por hoje, amanhã por hoje de novo. E depois de amanhã, só por hoje. E assim, mesmo ainda carregando a tendência em cair naquele determinado erro, só por hoje eu passo uma vida sem cometer aquele erro. Eu não agravo a minha situação e nessa uma vida eu me fortaleço moralmente. E na próxima vida, na próxima encarnação, nas próximas, eu devo voltar já mais fortalecido e já sem aquela falha moral tão grave carregando dentro de mim. Certo? Pessoal, nós já estamos temos 2 minutinhos. Vamos aproveitar esses 2 minutinhos. Mencionar aqui uma obra, chama-se Religião dos Espíritos. Vale a pena, pode baixar pela internet, tem aí, é uma obra do Emmanuel, né, uma psicografia do Emmanuel através da mediunidade do Chico Xavier. Nós vamos nós vamos estudar aqui rapidamente alguns itens do capítulo 10. Dê uma olhada na Religião dos Espíritos, capítulo 10, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que são as causas atuais das aflições. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição. E Emmanuel vai trazer algumas propostas aqui. Olha só, a aflição moral e a aflição que vem